Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, certo? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de processo de fabricação, certo? Eu vou começar aqui agora dando a aula sobre fresamento para vocês. A gente já viu uma pequena revisão sobre o que a gente já estudou presencialmente no início das aulas, sobre a parte de torneamento, tá? E de agora em diante, vamos dar continuidade com a aula de fresamento. Então, o fresamento é um processo de usinagem que gera superfícies de várias formas pela remoção progressiva de material através do avanço relativamente lento de uma ferramenta rotativa. A ferramenta, denominada fresa, possui múltiplas arestas, que são conhecidos como dentes, cortantes que removem a cada rotação uma quantidade de material na forma de cavacos. A gente já viu que era cavaco, né? Que é o excesso de material que é retirado da peça, do metal de base, da peça que está sendo usinada. Diferente do torneamento, no fresamento a gente tem a rotação da ferramenta ao invés da peça, certo? Nesse caso, a peça fica fixa na mesa, a gente vai ver nos próximos slides também, durante o decorrer da aula. E nesse caso a diferença é essa. A ferramenta, ela rotaciona no fresamento, enquanto no torneamento quem rotaciona é a peça. Nesse caso aqui, no fresamento, a remoção do sobremetal da peça é feita pela combinação de dois movimentos, efetuados ao mesmo tempo. Um dos movimentos é a rotação da ferramenta e o outro é a rotação da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. No caso, a peça ela é fixada na mesa através de alguns acessórios, que a gente vai ver mais na frente esses acessórios, certo? E a mesa ela faz o movimento de avanço, certo? Em conjunto com a rotação da ferramenta e o contato dela com a peça, a gente acaba fazendo a remoção do material e executando a usinagem. No processo de fresamento, a fresa e a mesa da máquina se movimentam em mais de uma direção ao mesmo tempo e, devido a isso, pode-se obter superfícies com quase qualquer orientação. Aqui a gente tem, o movimento da mesa ou movimento de avanço que leva a peça até a fresa e torna possível a operação de usinagem. Nessas imagens aqui, na imagem da esquerda, a gente pode ver, no caso aqui, a parte da fresa girando, certo? A peça que está sendo removido o material e o movimento de avanço que é executado pela mesa, onde a fresa, onde a peça é fixada, certo? A gente tem também nas modernas fresadoras ou centros de usinagens que a ferramenta de corte pode ser dotada de movimento de avanço. No caso, a própria ferramenta, ela faz esse movimento de avanço enquanto a mesa continua parada, certo? Na imagem aqui ao lado, do lado direito, eu coloquei uma imagem detalhada para vocês entenderem melhor a questão desses movimentos que são executados, certo? A gente tem aqui o movimento de corte, o movimento efetivo e o movimento de avanço, tá bom? Temos aqui a fresa e a peça para vocês terem uma visibilidade melhor e entender essas questões, como é que funciona o funcionamento realmente da fresa. O movimento de corte é um movimento relativo entre a peça e a ferramenta, no qual, sem movimento de avanço, origina uma única remoção de cavaco durante uma volta do curso, certo? O movimento de avanço já é um movimento relativo entre a peça e a ferramenta. Juntamente com o movimento de corte, origina, assim, a remoção contínua e repetida de cavaco. E o movimento efetivo, ele é resultante desses dois movimentos, entre o movimento de corte e o movimento de avanço, que são realizados simultaneamente. Tá? Então, a gente vê aí que a diferença do movimento de corte para o movimento de avanço, movimento relativo da peça, que no movimento de corte, em apenas uma rotação, existe uma retirada de material. Gira, tem uma rotação, e aí a gente faz essa remoção única de material, certo? E no movimento de avanço, que é relativo à peça, juntamente com esse movimento de corte,
origina essa remoção contínua e repetida de cavaco. Por definição, entendemos que, então, o fresamento é a operação de usinagem destinada à obtenção de superfícies quaisquer com o auxílio de ferramentas geralmente multicortantes. Como a gente pode ver aí nessa imagem, certo? Várias disposições de ferramentas que, no caso, a fresadora, ela é uma máquina muito versátil e a gente consegue usinar vários perfis complexos, de perfis planos também, entendeu? Diferente do torno. Então, assim, o fato da ferramenta poder se apresentar de diferentes formas confere a este processo de usinagem um caráter de versatilidade em termos geométricos possíveis de serem gerados em peças ou componentes mecânicos, como a gente pode ver aí nessa figura, certo? Boa parte das superfícies não planas e de não revolução, elas só podem ser geradas por fresamento. Então, no caso, o fresamento tem essa diferença, né, de poder executar a usinagem de peças que não são planas e que não são de revolução. Vamos aqui ver um pouquinho sobre a questão da máquina ferramenta, né, que são chamadas como de fresadoras, que é onde a gente fixa a ferramenta para executar o processo de usinagem. A fresadora é a máquina cuja ferramenta possui movimento de rotação e que permite movimentar a peça em 1, 2, 3 ou mais eixos, lineares e ou giratórios, certo? Então, no caso aí, a gente pode fazer a usinagem em diferentes ângulos, diferentes posições, justamente porque a gente consegue movimentar a peça em vários eixos. As máquinas fresadoras são classificadas geralmente de acordo com a posição do seu eixo em relação à mesa de trabalho, que é o lugar da máquina onde fixa a peça a ser usinada. O eixo árvore é a parte da máquina onde se fixa a ferramenta. Mas na frente vai ter um slide mostrando cada componente da fresa, certo? Vocês vão entenderem melhor sobre essa questão da classificação e da posição desse eixo árvore. As fresadoras, elas se classificam em relação ao seu eixo árvore, que pode ser horizontal, vertical e universal. Aqui a gente consegue ver uma fresadora com seus determinados componentes para a gente ver como são utilizados, certo? Temos aqui a parte torpedo, que é essa parte superior, que também pode ser conhecido como cabeçote. Temos o eixo árvore, tá vendo onde está aqui nessa setinha? A gente vai conhecer a diferença desse eixo e como ele também é localizado nas fresas para a gente ter essa diferença de vertical, horizontal e universal. A gente vai entender melhor. Temos essa mangueira aqui, que é a saída de fluido de corte. A mesa, que é onde a gente vai fixar a peça. Essa mesa aqui, para a gente fazer a fixação, como eu falei antes, a gente precisa de alguns acessórios, certo? Para fazer a fixação da peça junto com a mesa. Temos aí os acionamentos dos eixos, né? Do eixo Y, o eixo Z e o eixo X, que são como a gente pode rotacionar aqui e girar para botar a peça em determinadas posições, certo? Temos a coluna, as alavancas de trocas de velocidade, a base, alavancas para seleção de avanços automáticos, né? Então, basicamente, todas as fresadoras, no caso, que são as máquinas de fresear, elas têm esses compostos, né? Aqui a gente tem a fresadora horizontal, né? Na fresadora horizontal, o eixo árvore de sua fresadora é o local onde sua ferramenta é fixada. As fresadoras horizontais têm seu eixo árvore paralelo em relação à mesa, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, certo? Que está destacando aqui, mostrando para vocês o que é o eixo árvore e a mesa. Então, a gente consegue ver que esse eixo árvore, ele está paralelo à mesa onde a gente fixa a peça a ser usinada. Então, quando esse eixo ele é paralelo à mesa, a gente tem aqui esse tipo de fresadora como a fresadora horizontal,
certo? Elas são máquinas que realizam operações de fresamento tangencial. A gente vai entender também melhor sobre esse tipo de fresamento mais na frente, né? Essas fresadoras horizontais, elas são mais utilizadas para usinar superfícies planas, fazer canais, ranhuras, e principalmente utilizando as chamadas fresas de módulos para fazer engrenagens. No caso, esse é o tipo de procedimentos mais realizados, são os tipos de procedimentos mais realizados pela fresadora horizontal. Na fresadora vertical, elas possuem seu eixo árvore posicionado perpendicularmente em relação à mesa, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a mesa. Como a gente pode ver aqui, o eixo árvore e referente à mesa, ela é perpendicular. Então, ela é posicionada de forma verticalmente, por isso também ela é conhecida como fresadora vertical. Elas são máquinas que realizam a operação de fresamento frontal. Vamos ver também essa parte de fresamento frontal mais na frente. Essa fresadora é um pouco mais prática durante o serviço, né? Porque além de trabalhar em superfícies de materiais, ela consegue também facilmente usinar suas faces sem a necessidade de fazer a retirada da peça na máquina. Então, querendo ou não, ela tem uma versatilidade um pouco melhor do que a fresadora horizontal, certo? E temos também as fresadoras universais, certo? Na fresadora universal, dispõe-se de dois eixos árvores, um horizontal e outro vertical. No caso, o eixo vertical situa-se no cabeçote na parte superior e o eixo horizontal localiza-se no corpo da máquina, como a gente pode ver aqui nessa figura ao lado. Tá, gente? Então, assim, a fresadora universal, ela é basicamente, né, a composição da vertical com a horizontal em uma única máquina. Então, depender do tipo de peça que você for usinar, né, que você pode tanto usar o eixo na vertical quanto o eixo na horizontal. Diferente das outras, né, que quando ela é só horizontal ou só vertical, você não tem essa versatilidade de você utilizar em todos os lados, fazer todas as peças. Vai depender muito o tipo de peça que você vai usinar, o tipo de procedimento, o tipo de fresa que você vai utilizar. Tudo isso também vai influenciar na hora de você escolher a fresadora mais adequada para a realização do processo. Assim também, essa fresadora universal, né, ela é melhor para uma oficina de manutenção, por exemplo, porque assim, às vezes você precisa realmente fazer vários trabalhos, entendeu? De várias maneiras, e a fresadora universal ela é mais útil justamente por ser muito mais versátil e por ter muito mais opções. Aqui nesse slide, só botei mesmo a figura real de um modelo de cada, né, para vocês se familiarizarem e saber mais ou menos a diferença entre as três tipos de fresadoras, assim, a questão da horizontal, a vertical e da fresadora universal. Temos aqui também, diante de tudo isso, que são até mesmo, elas usam como um exemplo essas fresadoras horizontais, verticais e a fresadora universal, então tem vários modelos de fresadora. Aqui nesse slide a gente pode ver a fresadora ferramenteira, que é uma máquina muito versátil, com movimentos no cabeçote vertical e horizontal na mesa, certo? É aplicada para trabalhos em peças pequenas e com formatos complicados. E a mesa oferece também uma inclinação na vertical. Você consegue também fazer essa inclinação da mesa para facilitar o processo de usinagem. Essa fresadora ferramenteira, ela possui equipamentos de fresas versáteis, ideais para a usinagem de peças pequenas, com alguns graus de complexidade no seu formato. A fresadora ferramenteira, ela se destaca também na realização de vários trabalhos industriais. Além disso, a fresadora ferramenteira pode ser utilizada para trabalhos especiais. Assemelha-se à fresadora vertical, com alguns recursos de movimentos em seu cabeçote vertical.
que gira nos sentidos do eixo X, Y e Z. E nesse caso aí da fresadora ferramenteira, para utilizar ela na forma horizontal, é necessário a gente montar um cabeçote especial que acione o eixo horizontal e torne a ferramenteira mais versátil. Então, a gente tem essa opção dela ser tanto horizontal quanto vertical. Temos a fresadora faceadora, ou chamada também de duplo cabeçote. Elas são usadas no faceamento de peças grandes, em grandes lotes. São máquinas muito robustas e de poucos recursos gerais. Como a gente pode ver aí, elas muito grandes essas máquinas, entendeu? Elas são bem robustas mesmo. E assim, ela é específica para um trabalho frontal, onde o faceamento é a operação praticamente exclusiva, né? Normalmente o eixo de rotação dessa fresa, ela é no sentido horizontal. Então, ela já é um pouco mais limitada. Tanto para fazer peças grandes, em grandes lotes, aí nesse caso não incluiria peças pequenas. Então, é uma das opções que a gente tem para escolher de acordo com o tipo de procedimento. Temos também a fresadora copiadora, certo? Que ela é conhecida também como fresadora duplicadora, que ela é chamada uma máquina fresadora com copiador automático. O gabarito usado nesta máquina deve ser uma réplica em 3 dimensões da peça a ser executada. No caso também, essa máquina aí copiadora, ela possibilita um terceiro movimento, que é a operação executada pela contornadora. No caso, ela vai contornar a peça que você, como se fosse sua peça que você for copiar, que você quer replicar, né? Você vai colocar, fixar essa peça na mesa. Vai ter um terceiro movimento que vai contornar essa peça e os outros irão copiar esses movimentos e fazer a execução da peça final. Temos também a fresadora CNC, certo? Que elas são equipadas com o comando numérico, podem realizar todas as operações possíveis de fresamento e com recurso programado. Possui grande precisão e repetibilidade. Desculpem. São aplicadas na usinagem de peças seriadas ou não. Nessa máquina aí, essa fresadora CNC também, ela é uma versão mais moderna da fresadora, né? E com movimentos realizados automaticamente via comando numérico. Então, assim, ela é dotado com a troca automática de ferramentas e, em alguns casos, da mesa giratória. Como a gente viu também alguns vídeos em sala de aula do torno CNC, né? No caso da fresa, ela é bem parecida também, porque também tem esse comando numérico para você acionar e fazer a execução, a usinagem da peça. Vamos agora falar um pouco sobre a ferramenta, né, que ela é conhecida como fresa e é caracterizada por arestas cortantes dispostas simetricamente ao redor de um eixo, é privada de um movimento de rotação permitindo que cada dente retire uma camada de material da peça. Nesse caso, a gente pode ver aí que elas são ferramentas multicortantes, porque cada rotação que gira tira várias partes de materiais por elas terem, como a gente pode ver nas figuras aqui, vários dentes, né? Então, assim, vai depender do tipo de material, do tipo de peça que você vai reproduzir, que você vai usinar também, e aí a gente vai ter que fazer a escolha ideal do tipo de ferramenta, certo? E aqui só tem alguns modelos de ferramenta para vocês se familiarizarem e verem também como é a geometria dessas ferramentas. A gente tem a classificação das ferramentas, né, que elas podem ser inteiriças, pastilhadas, calçadas com aço rápido ou metal duro, ou ferramentas compostas montadas entre si, né? A gente pode ver aí nessas imagens para vocês verem que no caso as ferramentas inteiriças, elas são feitas de uma peça só. Normalmente, elas são feitas de aço rápido,
né? Dependendo das dimensões, as fresas inteiriças têm um menor custo inicial, razão pela qual são ideais para produções pequenas e para uso geral nas ferramentas. Nessa segunda imagem aí, a gente tem a ferramenta pastilhada, e na terceira temos a ferramenta composta. E assim, as ferramentas pastilhadas ou as ferramentas compostas de 2 elementos são compostos pelo corpo que serve de suporte, onde as pastilhas são fixadas, né, por intermédio de solda, de metal duro ou diamante, um material, né, de diamante policristalino. Então, assim, a gente pode ver que essas pastilhinhas aqui parecem bem com a ferramenta do torno que a gente viu, só que elas são fixadas, as pastilhas, na fresa, nesse corpo, e elas podem ser fixadas com parafusos, né? Vai depender do tipo de metal que você vai usinar. Essas pastilhas também são escolhidas de acordo com o material que vai ser usinado. E essas ferramentas compostas aí, você pode ver que ela normalmente é composta, montadas entre si, porque a depender do tipo de procedimento que você irá realizar, você pode pegar 2 fresas e montar, né, junto com o auxílio de alguns acessórios, e fazer uma ferramenta composta para a realização do procedimento. Nesse slide aqui, a gente vai ver as partes de uma ferramenta, só para vocês entenderem melhor, certo? Que tem vários modelos de fresas aí, então a gente tem aqui essa parte que transfere a rotação do eixo árvore para a ferramenta, quando a gente fixa a ferramenta no eixo árvore, a partir de alguns acessórios que a gente vai ver mais na frente como a gente faz essa fixação, certo? Tem onde fixa a fresa no cone, né? Temos também aqui o bolsão de cavacos, que é para facilitar a retirada de cavaco. E ele faz esse movimento aqui para ser eliminado. Temos também aqui a parte, nessa imagem aqui do lado direito, que transfere a rotação do eixo para a árvore da ferramenta também, que já é um outro tipo de fixação, a parte da fresa. E aqui fixa a fresa no cone do porta-ferramenta, ou do porta-fresa. Para a gente fazer a escolha da ferramenta, existem muitos fatores que influenciam e a gente precisa observar isso com muita cautela, porque isso também vai interferir na qualidade da sua peça final. Então, a gente precisa analisar várias coisas, desde o tipo de material que você vai usinar, até a escolha da ferramenta adequada para fazer a usinagem. Os dentes da fresa formam ângulos e estes formam a cunha de corte. Como vocês podem ver aqui na figura ao lado que eu coloquei, eu sei que está um pouquinho assim turva, mas eu acho que dá para visualizar, que os dentes eles formam ângulos e aqui a gente pode dispor de 3 ângulos, que é o ângulo de saída, o ângulo de cunha e o ângulo de folga, certo? Para vocês entenderem melhor assim, eu separei aqui até uma explicação sobre cada ângulo, só para vocês conhecerem melhor. O ângulo de saída, né, é o ângulo entre a superfície de saída e o plano de referência da ferramenta. Esse ângulo possui algumas características, como ele influi decisivamente na força e na potência necessária ao corte, no acabamento superficial e no calor gerado. Quanto maior for esse ângulo, menor será o trabalho de dobramento do cavaco. O ângulo de saída depende principalmente da resistência do material, da ferramenta e da peça ao ser usinada. Então, assim, a gente precisa realmente avaliar o tipo de material, o tipo de peça, para a gente escolher a ferramenta mais adequada. O ângulo de cunha é o ângulo entre o que chamamos de flanco principal e a face, né, que é o ângulo entre a superfície de saída e a superfície da folga. No caso, assim, nessa parte do ângulo de cunha, né, medindo na superfície da sua medição, com a variação deste ângulo, tem-se uma variação na estabilidade da ferramenta. Então, a gente precisa também analisar essa questão do tipo de ângulo para o tipo de ferramenta que a gente vai ver mais na frente. E o ângulo de folga
é o ângulo entre a superfície de folga e o plano de corte, que é o plano que contém a aresta de corte e é perpendicular ao plano de referência. O ângulo de saída possui as seguintes funções e características: evitar o atrito entre a peça e a superfície da folga da ferramenta. Se o ângulo de saída é pequeno, o ângulo de cunha ele aumenta. Então, assim, a cunha não penetra convenientemente no material, a ferramenta perde o corte rapidamente, há uma grande geração também de calor e prejudica o acabamento superficial. Então, nesse caso, a gente precisa ver o tipo de material. O ângulo de saída ele depende principalmente da resistência do material, da ferramenta e da peça a ser usinada também. Nesse caso aqui, a gente tem os ângulos beta, que a gente conhece como ângulo de cunha, dos dentes da fresa, que são esses ângulos que dão a maior ou menor resistência à quebra. Isso significa que quanto maior a abertura do ângulo, mais resistente será a fresa. Logo, quanto menor, menos resistente será. Então, a gente tem aqui os tipos de fresa, certo? Que esses tipos de fresa têm como referência o número dos ângulos, no caso. Então, assim, tem o menor ângulo de cunha, pois isso possui uma menor resistência e ele é recomendado para usinar materiais não ferrosos, de baixa dureza, como alumínio, bronze e plásticos. Aqui do lado a gente consegue ver, né, que o ângulo de saída tem 25 graus, o ângulo de cunha 57 e o ângulo de folga 8. No caso, essa ferramenta é a de menor resistência comparada aos outros tipos. Temos aqui a fresa do tipo N, né, que é uma fresa com resistência intermediária entre o tipo W e o tipo H, e ele é recomendado para usinar aços com até 700 milímetros quadrados de resistência à tração. E temos também a fresa tipo H, que é a fresa que possui a maior resistência por ter o maior ângulo de cunha. Como esse ângulo de cunha ele é o ângulo que dá uma estabilidade e que tem maior resistência, quanto maior a resistência da fresa, então, no caso, sim, ele é recomendado para usinar metais mais duros e quebradiços, né, com resistência maior. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa primeira aula, que a gente viu essas primeiras definições de fresamento, vimos também sobre a máquina fresadora, né? E os tipos de fresas, mas na frente, na próxima aula, a gente vai ver os tipos e modelos de fresa, tipos de corte no fresamento, a fixação das fresas na máquina, como a gente vai fixar essas fresas nas fresadoras. Vamos ver também a fixação da peça na fresadora, certo? Como é que a gente vai fixar essa peça na mesa, quais são os tipos de acessórios utilizados para fazer essa fixação. E vamos ver também algumas operações de fresamento, certo? Então, assim, muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos, se cuidem e nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Muito obrigada.